Sejam bem-vindos aqui ao podcast de vendas Você no Comando. Estamos aqui hoje para mais um episódio onde a gente vai explorar as estratégias para a gente poder construir uma área de vendas realmente competitiva, que consiga conquistar clientes. Eu estou aqui hoje com o Antônio Carlos Cavalcante, que é meu sócio aqui na CrossVision, e a gente vai explorar bastante isso. O Antônio Carlos ele tem anos de experiência na estruturação de equipes de vendas e elaboração de estratégias comerciais. Eu sou o Sandro Gomes e vou conduzir essa conversa hoje aqui. Bom dia, Cavalcante. Bom dia, Sandro. É bom estar aqui novamente contigo. Vamos lá. Vamos lá. O Cavalcante, a gente hoje na internet, Instagram, enfim, nas redes sociais, a gente vê o povo falando demais sobre estruturação de processo comercial e implantação de processos, indicadores, e a gente não tem dúvida de que isso é importantíssimo, precisa acontecer, e na hora que a execução acontece, quando esse processo está estruturado, faz toda a diferença. Só que o processo é aquilo, né? Você tem um input no processo e você tem um output, né? Uma entrada e uma saída. Então eu queria perguntar, em cima da tua experiência, a importância de definir bem esse input. O que a gente coloca para dentro do processo para que aquele processo rode, redondo, para poder chegar aos resultados que a gente quer, que é a conversão de vendas, que é vender, né? Então explora um pouco para mim, diante da tua experiência, como que a gente elabora essa fase que antecede o processo comercial? Beleza. Você tem toda a razão. Na verdade, o que acontece é que se eu pego um processo, por melhor que ele seja, e implante em algo que não tem as bases necessárias, nós não vamos ter o sucesso, por melhor que seja esse processo. O que eu chamo de base? Eu sei exatamente qual é a proposta de valor, eu sei, dentro dessa minha proposta de valor, quem são os meus clientes que mais se adequam a essa proposta de valor e, consequentemente, têm um fit maior na hora do trabalho comercial. Então, essas duas coisas são bases para que a gente possa dizer que tipo de processo nós temos que montar. Então, para ter uma ideia rápida com relação a isso, eu posso ter um excelente processo, mas a minha proposta de valor estiver inadequada, eu não vou conseguir sucesso. Ou se, por exemplo, eu não souber para quem que eu tenho que vender o produto que eu estou procurando, que eu estou produzindo, também vai ser a mesma situação. Um dos maiores enganos que a gente vê nas empresas é entender que todo mundo pode ser cliente dele. Né? Quando eles pensam desse jeito, todo mundo pode ser nosso cliente. É verdade. Como é que eu vou formatar uma proposta de valor adequada? Então, o input necessário, o mais importante de todos, é exatamente nós sabermos o que nós entregamos e para quem nós entregamos. Para isso, o primeiro passo, a empresa precisa fazer uma avaliação. Ela precisa fazer um diagnóstico de como eles estão atuando hoje. Quando já é uma empresa que existe, ou seja, a empresa que está funcionando, a gente precisa estudar a base de clientes para poder ver se hoje os clientes que estão comprando dessa empresa têm um perfil, têm umas características semelhantes, e tendo essas características semelhantes, eu posso partir para desenhar esse cliente ideal. Agora, como você mesmo falou, o processo é o meio de se chegar onde a gente quer chegar. Então, eu preciso saber onde eu estou. Inicialmente, em cima disso que nós estamos falando, ou seja, de uma proposta de valor adequada e de um cliente ideal. Sim. Um cliente que vai responder melhor a nosso approach, nossa mas apresentação. Você falou uma coisa interessante aí, você falou a palavra diagnóstico. Ok. Né? E o nosso público é qualificado, sabe? Que toda consultoria começa por um diagnóstico, né? E eu sempre faço analogia com o médico, né? Um bom médico, ele vai primeiro ouvir o paciente, né? Entender os sintomas, o contexto de vida dele e tal,
para poder fazer um diagnóstico, mandar fazer exames, para poder fazer um diagnóstico e direcionar um tratamento. A consultoria tem muito disso também, né? Eu queria que você explorasse um pouco mais para a gente no que consiste esse diagnóstico, né? Como que ele é feito, quais são os itens que se cobre, né? Que se busca cobrir nessa elaboração de diagnóstico. Um diagnóstico, né? A gente sempre começa entendendo como funciona hoje a metodologia, o processo de vendas da empresa, que tipo de informações ela tem. Ou seja, o que está implantado naquele momento. O que está implantado naquele momento, junto com que dados ela guarda. Porque, por incrível que pareça, nós estamos em 2026, ainda tem empresa que você chega e não tem os dados guardados. Pois é, né? Então, isso aí que você falou é um negócio curioso, né? Você, na tua experiência também, eu na minha, a gente atende sobretudo empresas médias e grandes, né? E ainda assim a gente enfrenta esse problema, né? Sim. Ou seja, hoje em dia a tecnologia avançou tanto, é tão acessível, que a gente não entende por que as empresas às vezes não têm dados básicos, né? O que você vivencia em relação a isso? Deixa eu corrigir. Talvez não é que não tem os dados. Eles têm. Tem, é verdade. Eles só não organizam, eles não têm, vamos dizer, a visão dos dados. A maneira de fazer as leituras, as análises. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que entender é isso. É como está estruturado a empresa hoje em relação a vendas, em relação à estrutura comercial, ou seja, as pessoas que estão trabalhando, os níveis de gestão que existem. Organograma de vendas. A gente vê também, principalmente, o material de divulgação. A gente trabalha também embora a gente não trabalhe diretamente no marketing, mas o marketing é a comunicação, e comunicação é venda. Então, a gente precisa juntar as duas coisas, né? Trabalhar em conjunto as duas coisas. Outro ponto importante é, sempre que possível, a gente visita com os vendedores para ver o approach deles, qual é o discurso que eles estão fazendo no campo, para verificar a adequação desse discurso ou não. Então, basicamente, além disso, a gente vê também qual é a tecnologia que é usada. Ou seja, hoje em dia você tem ferramentas de automação da equipe de vendas, você tem ferramentas o CRM, que é o mais comum e mais famoso, você tem essa análise estatística de dados, busca de padrões. Então, você tem N ferramentas, busca de leads. Você tem um monte de ferramentas que podem ser usadas em benefício da efetividade, da operação comercial, da né? produtividade da operação comercial. E isso é que a gente precisa saber. A gente precisa saber. Outro aspecto que se encontra bastante, você sabe disso, que é ter ferramentas, mas as pessoas não usam as ferramentas da forma adequada. Sim. Ou seja, o desafio é grande, né? Porque você tem informação, mas às vezes não faz as leituras, as análises adequadas. Ou porque não tem tecnologia, ou porque não tem gente que se debruce sobre isso. Aí você vence essa etapa, aí você tem que ver como que as pessoas executam o processo e como é que o processo tem o suporte de uma tecnologia adequada. Aí você dá essa tecnologia, e aí as pessoas também não usam. Ou seja, a gente vê aí que as pessoas são uma peça-chave aí, né, na operação de vendas, porque se elas não leem as informações, se elas não executam o processo adequadamente, se elas não colocam informação... Fala um pouco mais, eu sei que você tem muita experiência nisso, sobre, por exemplo, quando você analisa um organograma de uma área comercial, frente ao desafio comercial que eles têm. Quando você analisa o perfil das pessoas, como é que você faz essa análise das pessoas, assim? Olha, o que a gente precisa saber é se, primeiro, eu tenho gente suficiente para fazer tudo aquilo que a empresa espera que a área comercial faça. Ou seja, uma proporcionalidade. Isso. Segundo, eu preciso analisar se as pessoas que estão têm a competência necessária para executar aquilo. Por exemplo, eu não posso esperar que uma pessoa que não tenha conhecimento de estatística, por exemplo, ela faça análise
de dados com a qualidade necessária que vão dar vamos dizer, o direcionamento do trabalho da equipe. Então, se essa pessoa não conhece, não sabe mexer num Power BI, não sabe mexer num Tableau, não sabe mexer num sistema de BI que possam buscar esses dados e organizar esses dados de forma eficiente, a gente não pode esperar que ela vai conseguir fazer isso acontecer. Então, essa análise primeira que a gente faz fazendo esse diagnóstico é para encontrar o que a gente chama de situação atual. Porque a partir dessa situação é que nós vamos trabalhar aquilo que precisa ser modificado ou não. No perfil da equipe. No perfil da equipe, no perfil da empresa, né? Porque, como nós falamos, a equipe é a mais importante. Agora, o que é mais importante é que o conjunto de tudo esteja funcionando da maneira correta. Então, às vezes, eu tenho uma equipe adequada para um nível de, vamos dizer assim, tecnologia não tão high-tech, vamos dizer. E, por isso, eu não posso ficar exigindo ou dando ferramentas que não vão ser usadas. Então, é melhor que eu me atenha a ter ferramentas mais simples e que ensine o princípio e a pessoa utilize o princípio, mesmo que seja num Excel, mas que faça funcionar o que precisa ser feito. Sim, sim. Então, o diagnóstico é uma etapa essencial. E é uma etapa que, com a experiência, a gente vai conseguindo fazer cada vez com mais rapidez. Não é algo que demora muito tempo, não se exige um trabalho tão aprofundado. Sim. Claro que eu estou falando de médias empresas. Sim, à medida que a complexidade da empresa aumenta a necessidade de fazer diagnósticos mais detalhados, vamos falar assim. Conforme aumenta a complexidade da empresa, da operação da empresa. Né? É um aspecto interessante que você falou aí, né? Porque hoje, como eu disse, as tecnologias estão bastante disponíveis, né? E cada vez mais baratas. Mas também não adianta você botar uma tecnologia super power ali para a equipe, se a equipe não está preparada a usar essas tecnologias, né? Então, aí eu acho que tem um desafio, né? Tanto para o consultor quanto para o gestor lá comercial. Às vezes a gente tem uma expectativa, eu quero usar a ferramenta tal, né? Porque é a melhor, é a super e tal. E tá certo, realmente ela é melhor, mas ela não é mais adequada, né, àquele contexto de empresa e aquele contexto de equipe, né? E aí eu puxo um gancho também o seguinte, às vezes é necessário mexer na equipe, né? Fazer troca na equipe. Quando você enfrenta uma situação como essa, assim, na hora de definir perfil mesmo, olha, vou fazer aqui o job description, vou fazer aqui o perfil comportamental, o perfil de formação da pessoa. Como que você entra nesse detalhe e conversa lá com o gestor de vendas para poder compor isso aí? E depois, como é que você bate isso com a equipe atual? Como é que é geralmente isso? Vamos lá. Aí onde entra, por exemplo, aí já não estamos mais no diagnóstico. Né? O diagnóstico ele foi feito, eu já cheguei aonde nós estamos, com quem nós contamos, qual é o volume de pessoas que tem, como é que é dividido, se é dividido por território, por linha de produto, faz toda essa análise. Aí a gente analisa também performance, né? Ou seja, performance que eu estou falando a performance do produto, a performance do vendedor, a performance da região, a performance do cliente. Ou seja, você faz uma análise. Exato. Isso está no diagnóstico ainda, mas essa questão do match da equipe, isso já vai estar lá mais na frente. Na estruturação propriamente da operação comercial. Porque o que acontece? Vamos lá. Um ponto extremamente delicado é entender a estratégia da empresa. Porque a área comercial é uma área executora. Ela precisa executar a estratégia da empresa. Diante da avaliação do diagnóstico da estratégia da empresa, nós vamos para o primeiro passo da execução do trabalho, que é desenhar o processo comercial. Ou seja, uma vez que eu tenho aqui
qual é a proposta efetiva de valor da empresa, quem é o cliente ideal e qual é a estratégia da empresa para aquele período, Sim. aí eu posso ir para o desenho do processo comercial. Uma etapa posterior. A etapa posterior. Que é o que a gente falou no início, Exatamente. né? Que a gente falou no início. Quando eu começo a desenhar o processo, aliás, quando eu bato esse processo junto com os gestores da empresa e tal, aí eu começo a olhar para executar esse processo, quais são as habilidades que eu preciso, quais são as características que eu preciso para efetivamente definir os perfis. Aí vamos... Já estamos lá na frente. Aí depois disso é que a gente vai para o job description, que a gente vai para o playbook de vendas, que a gente vai para... Tá certo? Então, é nessa hora que eu faço essa avaliação. Entendi. Aí, à luz do processo, à luz do desenho, do que precisa ser executado e do que precisa ser alcançado, aí nós vamos ver se as pessoas que estão no time vão jogar. Porque às vezes a gente quer ganhar um campeonato de primeira divisão com um time de terceira divisão. Ou, às vezes, já encontrei ter um time de primeira divisão e a empresa com estratégia de campeonato de segunda divisão. Né? Ou seja, a empresa segurando o time comercial. Então, esses são dois pontos importantes nesse sentido. Então, o Cavalcante, beleza, acho que a gente entendeu bem aí o que é o diagnóstico, né? Você teria, para concluir, assim, um exemplo, né? Alguns exemplos da tua experiência, assim, de como que aconteceu esse diagnóstico, o que ele beneficiou, né? O projeto? Nós já, de empresa que não tinha nenhuma estrutura, a empresas altamente estruturadas, eu já encontrei de tudo. Lembrando agora, eu encontrei uma empresa que tinha uma atuação comercial boa, porém, mas não tinha nenhuma estrutura comercial montada. Tinha vendedores, esses vendedores trabalhavam com um gerente, mas que o gerente era mais vendedor do que gerente, né? E não existia processos desenhados, não existiam acompanhamentos de indicadores. Aí, nesse caso, por exemplo, a gente fez tudo. A gente do jeito que eu falei aqui. Partiu do zero. Do jeito que eu falei aqui. Fomos para uma sala, discutimos o cliente ideal, depois fizemos a proposta de valor objetiva, desenhamos o processo, desenhamos as funções, saímos para contratar as pessoas, aí começamos a ver, praticamente a equipe inteira foi mudada, buscamos um gestor para poder aplicar o processo, porque o gestor anterior era um gestor, ele não saiu nada, ele ficou na empresa, porque inclusive virou diretor, mas ele não tinha as características gerenciais necessárias para implantar aquele processo. Nós fomos buscar uma pessoa no mercado que soubesse implantar o processo, que foi lá, executou o processo, e hoje a empresa já está no sua, vamos dizer assim, terceiro ou quarto modelo diferente que foi evoluindo ao longo dos anos. Olha que legal. E está lá funcionando da maneira como precisa funcionar. Por outro lado, já encontrei empresa que estava toda estruturada. O que eles não faziam eficientemente eram as análises de dados. Então, eles trabalhavam muito vinculado à performance do vendedor, cada um tinha sua região de atuação, e eles já tinham, inclusive, estruturado as regiões e não precisou mexer nas regiões, mas o que precisou foi nós fazermos análise de dados para podermos ajudar os gerentes a direcionar o trabalho dessa equipe comercial. E a partir dessas, vamos dizer assim, desses insights buscados dentro do próprio cliente, nós nem fizemos inteligência de mercado, fizemos somente o trabalho, a parte da inteligência de negócios que está dentro da empresa. E aí, vamos dizer assim, a empresa ganhou velocidade e ganhou mais efetividade no trabalho. Ou seja, dois exemplos aí bem ilustrativos de extremos, né? Extremos diferentes. De extremos. Agora,
Você falou também ali algumas vezes sobre o cliente ideal e a proposta de valor e tudo mais. Eu queria que você explorasse um pouco mais isso. O que vem antes, o que vem depois, como é que você vê isso aí construído, a importância disso? Quando é uma empresa começando, né, a empresa, o startup, ela é uma empresa que ela vende a definição de um produto, que por causa da percepção de uma dor de mercado, alguém definiu esse produto, e esse produto tem características que entregam valor. Então, nesse caso, a gente já sabe qual é a proposta de valor e vai buscar quem é o cliente ideal para aquela proposta de valor. Quando você tem uma empresa já existente, isso é melhor, porque ela já tem produtos e serviços que entrega e também já tem uma carteira de clientes que pode ser analisado. Então, nesse segundo caso, é ótimo, porque primeiro a gente busca entender o perfil do cliente. Como assim? A gente vai mapear o perfil de cliente, vai fazer as análises estatísticas necessárias, vai fazer os cruzamentos de dados para ver quem são os clientes que são o ideal. O que é um cliente ideal? É um cliente que percebe valor no produto, não questiona, não é que não questione, mas o preço não é um fator determinante, né? Porque ele reconhece que aquilo vale o preço que está sendo cobrado. É um cliente que utiliza integralmente de todos os entregáveis da empresa, ou seja, ele não pega só um pedacinho, e é um cliente constante, recorrente. Então, quando você faz essa avaliação e você encontra na base um perfil, aí você tem o perfil do cliente ideal. Aí o que é que você vai fazer depois? Você vai pegar em cima desse perfil e vai definir a proposta de valor mais adequada ainda para esse perfil. Ou seja, pega o que nós estamos ofertando e quando a gente está falando de proposta de valor, é entregável mesmo. O que é que eu entrego? Né? Então, por exemplo, já tive uma experiência de fazer um trabalho desse numa determinada empresa que eles anteriormente definiam em 3 segmentos. E cada segmento de clientes atuava com a mesma proposta de valor. Quando você aprofundou, você viu o quê? Que um dos segmentos não recebia, ou seja, não entendia. Aquele segmento não percebia aquela proposta de valor como valor. Eles precisavam de outras coisas. E aí, ou a empresa se adapta, ou a empresa desiste daquele tipo de cliente. Uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Porque não adianta ficar insistindo, é perda de energia, é perda de dinheiro, tentando insistir com o cliente se tua proposta de valor, que você entrega, não está adequado àquele cliente. Mas me diz uma coisa, já aconteceu, por exemplo, de uma empresa ela ter aquela crença de que aquele determinado perfil de cliente é o ideal e tal, e depois que você analisa dados internos, mercado, produto e tal, fala assim, olha, não é bem assim. Acontece isso também? Teve uma empresa específica, quando nós estávamos construindo a proposta de valor, a empresa topou, e algumas empresas não topam, mas essa topou fazer pesquisa, né? Ou seja, nós definimos um modelo internamente, definimos um perfil do cliente, inclusive chegamos além do cliente ideal, chegamos na persona dos clientes, e a equipe comercial foi para o campo fazer a pesquisa in loco, né? Aí, quando foi para o campo, viu que o que a gente desenhou não estava batendo com o que o cliente percebia de valor. Aí, nós tivemos que readequar tudo. Né? Então, existe, sim, essa possibilidade, essa situação. E é o que eu falo, né? Muitas vezes a empresa não conhece o seu cliente. Ele faz venda, mas sem conhecer seu cliente. E só abrindo aqui um parêntese, né, Cavalcante? A gente se direciona muito a empresa já do mercado mais tradicional, né? Então, a gente atende muito indústria, né? A gente atende distribuidoras de produtos, ou seja, negócios tradicionais que não estão tão nessa dinâmica que a gente vê muito na internet, né? De venda de SaaS, por exemplo, são outras dinâmicas, né? Venda de tecnologia, venda de serviço. E a gente sabe que esse trabalho com as indústrias é muito mais pé no chão, né? É todo um processo
que requer uma atenção especial, que requer um tempo, né, de dedicação e de montagem disso tudo. Para alinhar a expectativa assim, com o cliente, como é que você gerencia essa expectativa em relação ao tempo disso gerar resultado? É no curto, é no médio, é no longo prazo? Como é que você... Porque geralmente o empresário ele quer o resultado para ontem, né? Como é que você gerencia essa expectativa? Isso é terrível, porque são, às vezes, 20 anos fazendo as coisas sem um processo, e quer que o processo seja implantado em um mês e que passe a dar resultado um mês. Existe um negócio chamado os resultados rápidos, né? Então, esses resultados rápidos você já vê prontamente, mas o processo implantado exige tempo. Sim. Tanto que... A figura-chave do processo não é o vendedor, é o gerente comercial e, se for o caso, os supervisores, coordenadores comerciais. Sim. É a gestão, é o nível de gestão. É a gestão, é a gestão, porque se a gestão não compreender o modelo a ser implantado, não vai acontecer. Porque o vendedor ele vai sempre fazer aquilo que for conduzido pela gestão. Sim. Então, o público-alvo principal do trabalho são os gestores. Sim. A gente precisa. Por isso que aquela pergunta anterior que você fez é importante. Se nós percebemos durante o trabalho que o gestor ele não é... Vamos assim, ele não está pronto, a gente precisa capacitar eles para poder fazer. E eu tenho experiências, eu tenho situações muito interessantes que aconteceram desse jeito e que os gestores se tornaram baitas profissionais. Eles já eram bons, mas ficaram muito melhores depois que entenderam vamos dizer, o contexto do todo, ou seja, o que é um processo, como ele funciona, e quais são as consequências de um processo bem implantado. Mas um ponto básico disso aí é que assim, são pessoas que estão dispostas à mudança. Sim. Estão abertas à mudança. Isso. Porque a gente encontra gente também, eu fiz sempre assim, né? E é desse jeito que funciona, né? E não é, né? É verdade, mas felizmente isso é a minoria. Tá Hoje certo? em dia. Felizmente é a minoria. Tá. Porque... A maioria das pessoas, elas estão abertas a quererem aprender. E quando a pessoa é boa, mas não está aberta no início, invariavelmente, à medida em que você vai fazendo o trabalho e que ela vai percebendo a mudança no comportamento de determinados vendedores, por exemplo, ela começa a se abrir mais e a estar mais prontas para fazer a coisa acontecer. Legal, eu acho que assim, dentro do que a gente tinha proposto a falar no início, né, que era cuidar dessa fase anterior à implantação do processo, que é discutir as estratégias, acho que a gente teve um bom papo aqui, né? Aí eu queria saber para você o seguinte, para você encerrar um pouco esse assunto. Top. Alguma mensagem assim, chave lá que você queria deixar para o diretor comercial, para o CEO da empresa, para o dono da empresa, né? Que está assistindo aqui a gente, resumindo isso aí, o que você orienta ele a fazer nesse aspecto que a gente discutiu? Olha só, quando eu era bem jovem, eu tive o privilégio de ter um curso com 2 professores lá em Fortaleza, no Ceará, e eram professores de estatística, e a gente estava fazendo um trabalho em cima da análise estatística da performance de processos. E foi bem interessante. E uma frase que um deles me falou, o professor Clécio, eu nunca esqueci. O empresário, o gestor, o CEO, normalmente sabe o que está ganhando, mas não sabe o que está deixando de ganhar. E é muito interessante isso, porque quando a gente implanta o processo, são performances que as pessoas nem entendiam que era possível acontecer, porque não sabiam que estavam deixando de ganhar por não ter esse modelo de gestão profissional implantado na área comercial. É isso aí, é isso que eu quero deixar para vocês. E, Sandro, é sempre importante a gente observar essa frase. Excelente, excelente. Tá bom? Cavalcante, muito obrigado. Acho que foi bem produtivo. A gente espera que contribua
aqui para nossa audiência, né? Para eles poderem tomar ações aí para melhorar a sua performance de vendas. A gente agradece aí a audiência de todo mundo aqui no podcast de Vendas Você no Comando. E que estejam atentos, né, aos próximos episódios. A gente tem um convidado aí especial para o próximo episódio, que vai ser o Marco Lima. Vamos falar muito de varejo, vamos falar muito de uso de informações sobre preço, oferta e como que você gerencia isso para combate à concorrência no varejo. Já deixo aqui o recado para ficar atento ao próximo podcast, né? E a gente espera ter contribuído. Muito obrigado aí à nossa audiência. Obrigado. Né? E vamos até a próxima aí. Até a próxima. Valeu. Tá bom? Valeu.